E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer aqui o que muitos consideram a questão mais difícil do Enem 2025, questão de matemática no caso, que é a questão do gráfico da tangente, tudo bem? Eu já adianto que eu não acho essa questão mais difícil, mas ela com certeza é a questão talvez aí a mais polêmica, porque é um assunto que nunca caiu antes. O gráfico da função tangente nunca caiu antes no Enem, e quem simplesmente não estudou isso, porque ou não foi passado em sala ou não estudou porque nunca caiu, tomou ferro, certo? Então fica aí a lição que você tem que estudar as coisas que não caem na prova também, porque elas podem vir a cair. Claro, desde que elas estejam no edital da prova, certo? E trigonometria está lá. Beleza, gente. Então vamos começar aqui. Antes, vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Tudo bem? Então vamos lá, questão 160. Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água, com uma vazão constante, a distância d da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo t em minuto, de acordo com essa função aí, sendo os parâmetros k, p e m números reais para t variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas as assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição de d. Então tá aí o gráfico e ele quer saber qual que é a expressão algébrica que determina esse gráfico. Muito bem, gente. A dificuldade dessa questão está no fato de ser uma função tangente, mas se fosse uma função seno e cosseno, é uma questão que já caiu 1000 vezes no Enem, e você tem que saber fazer. Então, você saber transformar as funções seno e cosseno é importante. Eu vou usar o mesmo raciocínio aqui, só que para a função tangente. A diferença é que você tinha que conhecer o gráfico padrão da função tangente, né, sem nenhuma modificação. E ele é assim. Observem só, se eu pegar aqui f de x igual a tangente de x, fazer aqui o x dentro, né? Fazer assim. O gráfico, ele vai ser desse jeito. Observe só, é um gráfico bem diferente do gráfico do seno e do cosseno, porque seno e cosseno existe para qualquer número real. A tangente não. E o seno e o cosseno estão entre 1 e menos 1. A tangente não. O gráfico da função tangente, ele é mais ou menos assim. Aqui a gente tem o y e o x. O gráfico da tangente, ele começa lá super negativo, passa aqui pelo zero e cresce super positivo. Só tentar fazer aqui um pouquinho melhor. Algo mais ou menos assim, beleza? E aí ele está explodindo, vamos falar, nesses valores aqui, ó. Vou traçar aqui o que ele chama de assíntotas, que é justamente essa reta vertical, que o gráfico se aproxima dela. Ele nunca encosta nela, mas ele se aproxima. Isso aqui ocorre no π sobre 2, que é o 90 graus, e o menos π sobre 2, que é o menos 90 graus. E isso acontece por quê? Porque se a gente olhar lá no círculo trigonométrico, então assim, vocês estão vendo que a minha solução ela é mais lenta, ela é mais demorada, mas é porque eu estou revisando aqui alguns conceitos que, para quem nunca tinha visto, tá vendo agora. E se você já sabe, você pode simplesmente pular, ok? Mas eu acho que enriquece aqui a discussão. Se a gente pega aqui o círculo trigonométrico, a tangente, ela está aqui, ó. Ela é uma reta vertical tangente ao círculo trigonométrico. E aí o valor da tangente do seu x, aqui ficou um pouquinho torto. Só reposicionar aqui. Beleza. O valor da tangente do x é você pegar aqui o ângulo que te interessa, vamos supor que é esse, e prolongar até encontrar essa reta. Então, isso aqui, ó, é a tangente do θ. Vamos colocar aqui. Sendo esse aqui o θ. E aí vocês observam que a tangente ela pode ser maior do que 1. Ela pode ir crescendo, crescendo, até chegar a um valor muito grande, que quando o x for 90 graus, ela não está definida, porque vão ficar retas paralelas. Assim como ele for menos 90, que vai estar indefinido só que lá para baixo. Mas ela pode ser positiva, negativa, etc. Pode ser qualquer número real. Só que no 90, no menos 90 não está definido. Por isso que ocorre essa descontinuidade, ok? E a partir daí o gráfico repete. Então se eu pegar isso aqui, ó, fazer aqui mais bonitinho. Se eu pegar esse cara e copiar, ele vai ter um próximo valor exatamente aqui. E aí o gráfico continua. Ele é periódico, só que nesse perfil descontínuo que a gente fala, ok? E se vocês observarem, o período da função tangente ele não é 2π, ele é π. Porque de menos 90 até 90, eu andei 180, certo? Então de π em π que ela vai repetindo. Então o período não é 2π, ele é π. E essa é a parte mais que diferencia a questão, porque é fonte de muito erro. O pessoal achar que tem o mesmo período que o seno e o cosseno. Ok? Mas com isso, você consegue fazer a questão.
Então, vou chegar aqui um pouquinho para baixo, caso eu precise do espaço. E olha só. A função tangente original, quando x é zero, ela passa pelo zero, que é aquele ponto de simetria ali, certo? O ponto que a gente chama de inflexão. Observem que no nosso gráfico, esse ponto está aqui, ó. Então eu cheguei 30 unidades para cima e 2,5 unidades para a direita, ok? Isso corresponde a eu ter aqui, aliás, deixa eu fazer uma pausa. A gente sabe o seguinte, que quando eu tenho uma função seno ou cosseno, do tipo f de x igual a mais b seno de m não, porque já tem m ali, então cx mais d, a gente sabe que esse a, ele corresponde ao deslocamento vertical. Então, se você pegou o gráfico, não mexeu em nada, mas só jogou ele para cima ou para baixo, o valor do a diz isso. Se o a for 5, você andou com o gráfico 5 unidades para cima. E por aí vai, certo? O d, ele tem a ver com o deslocamento horizontal, ok? Então, significa que se o d é 10, você andou com o gráfico 10 unidades para a esquerda. Então, se ele é mais 10, se você soma, o gráfico vai para a esquerda. Se você subtrai, o gráfico vai para a direita, tudo bem? Isso ocorre para você, digamos, ter o mesmo valor ali. Então, vamos supor, você tem aqui, ó, vamos supor que você tem f de x igual a seno de x menos π sobre 2, ok? Então, eu subtraí 90 graus. Eu sei que o seno de zero é zero, concorda? Só que para eu obter zero aqui, eu preciso fazer o x igual a π sobre 2. Então, o gráfico está lá na frente, certo? Onde ele deveria ser zero, ele está valendo π sobre 2. Então, eu cheguei o gráfico para frente, ou seja, cheguei ele para a direita, subtraindo no argumento. Se eu quisesse chegar ele para a esquerda, eu tinha que somar no argumento ali. Tudo bem? Então, é mais ou menos essa a ideia. E aí, feito esse paralelo, vou até deixar isso aqui embaixo, a gente vê o seguinte, que no nosso caso, o A, ele tem que ser igual a 30, certo? Então, eu tenho aqui que o D de T, ele é K mais tangente de P vezes T menos, aliás, mais M, certo? Significa o quê? O nosso K, ele tem que ser igual a 30, porque eu cheguei o gráfico 30 unidades para cima. E o zero ali, eu cheguei ele 2,5 unidades para a direita. Então significa que o M tem que ser igual a menos 2,5, ok? Você pode pensar, uai, mas não seria M vezes P? Porque aí é o termo que está sozinho aqui. Isso pode ser fonte de confusão, ok? Mas uma forma de você evitar isso é você pensar o seguinte. Você sabe que esse ponto aqui, ele tinha a ver em quando o x valia zero, certo? Então ele tem a ver com quando esse argumento inteiro aqui vale zero. Então você vai fazer P vezes T mais M igual a zero, certo? Significa que T mais M tem que ser igual a zero. Só que você sabe qual que é o valor de T. O T é 2,5. Então fica 2,5 mais M igual a zero. Então o M é menos 2,5. Da mesma forma que eu já tinha chegado aqui. Tudo bem? Então, são essas duas formas de pensar. Eu recomendo fazer assim porque pode realmente gerar confusão. A gente achar que eu ainda teria que corrigir ali pelo valor do P. Tudo bem? Então, observem que 2 das 3 letras eu já obtive. Concordam? Só falta o valor do P. E ele aqui que está na grande confusão. Por quê? Quando a gente tem uma função desse tipo, a gente aprende que o período da função, então o período t, não confunde esse período t com o tempo aqui, tudo bem? Eu estou me referindo ao período. O período, ele é 2π sobre c, sendo c esse cara aqui. Mas essa fórmula só vale para seno e cosseno, por quê? 2π é o período do seno e do cosseno. No nosso caso, o período da tangente é π. Então, na verdade, aqui é π, e no nosso problema, no lugar de c, a gente usa a letra P, ok? Então essa era outra fonte de erro que se você não tivesse aprendido esse conteúdo, você não ia saber. Aquela fórmula vale para seno e cosseno, mas para tangente tem que ser π, tudo bem? Porque o período da tangente é π, e não 2π. E aí acabou, né? Por quê? Eu sei
que isso aqui tem que dar quanto? Bom, qual que é o período dessa função aqui? Basta eu analisar quanto demora esse intervalo aqui, concordam? E aí, uma continha fácil, que é quanto? Vou fazer aqui em outra cor e fazer isso aqui um pouquinho mais bonito. Então, vou pegar aqui um azul. Então, quanto que eu estou indo daqui até aqui? Porque a gente vê que o período ocorre entre as assíntotas, certo? Igual era ali de 90 até menos 90. Aqui esse comprimento é 5 mais 2π sobre 2, menos 5 menos 2π sobre 2. Que dá o quê? 5 menos 5 dá 0. 2π menos 2π vai dar 4π. Então, isso aqui é 4π sobre 2, que é igual a 2π. Então, nessa função aí, esse período ele é igual a 2π. Ou seja, π corta com π. A gente conclui que 1 sobre p é igual a 2, então p é igual a meio. Se eu juntar esses três valores aqui, a gente conclui que o d em função do t, ele é 30 mais tangente de meio vezes t menos 2,5, que é 5 meios, ok? Essa aqui é a resposta que está na nossa letra E. Beleza, gente? Então tá aí. É assim que a gente faz essa questão. Eu, no caso, achei o P por último, mas você podia ter achado ele primeiro, ok? Os mais fáceis ali é você achar o P e o K, tudo bem? Então é você achar esses dois caras. Esse M, eu mostrei um raciocínio, mas ele também você poderia deixar ele por último e simplesmente substituir qualquer ponto aqui da função para achar ele. Então é uma outra alternativa, mas essa eu acho que ficou bem explicadinha. Então tá aí, vocês veem que é uma questão que eu gastei um tempo fazendo, que eu fui explicando, mas você conhecendo, é igualzinho seno e cosseno para achar o K e o P aqui, certo? Adaptando para o π ao invés de 2π. E o M você usa alguma das opções que eu te falei, então sai rapidinho a questão. Não é uma questão difícil, mas é uma questão não usual. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.